Estamos aqui dando início ao projeto do Renovecast. Estamos aqui juntamente com o pastor Danilo, o pastor Stephanie, e eles têm algo de Deus para poder compartilhar com vocês durante esse episódio. Antes da gente começar o bate-papo, as entrevistas, eu queria pedir para você que é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, Renovecast, e também siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, Renovecast, e lá você vai ficar por dentro de cortes, recortes, tudo que vai estar acontecendo nos episódios e os convidados também para estar participando desse projeto, tá bom? Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Danilo, pastor Stephanie. Muito obrigado pela vida de vocês. Para quem não sabe, é os pastores presidentes do Ministério Renove. E eles estão aqui para poder falar um pouquinho da história de vida deles, da trajetória deles como cristão e como chegou ao ponto do Ministério Renove ser fundado, ser constituído. Com a palavra, pastor Danilo Perim. E aí, galera, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui. É uma honra, né, inaugurar esse projeto. E esse projeto ele é um projeto que antes do nosso coração, nasceu no coração de Deus. Acredito muito que vai alcançar o maior número de pessoas. E o objetivo aqui é um só, cara, fazer com que vidas sejam renovadas através do Evangelho. Através das nossas experiências, pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Então, o nosso único alvo aqui é expandir o reino de Deus. Amém. Obrigado a todos aí. Pastor Stephanie Perim. Oi, galera, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E o nosso único objetivo com esse podcast é expandir o reino de Deus. Eu espero que você seja abençoado. Amém, amém. Amém. Nós iremos começar ouvindo um pouco, sabendo um pouco da história de vida de cada um deles. Vamos começar pela Stephanie, pode ser, pastor Danilo? Pode ser, as honras, primeiras damas. A pergunta inicial é: quem é a pastora Stephanie Perim? Meu Deus. Eu acredito que a Stephanie, ela é uma pecadora perdoada. A partir do momento que eu entendi isso, a minha identidade mudou. É uma pecadora perdoada. Alguém que peca, mas que, pela graça de Cristo, foi perdoada. Então, a partir desse momento que a gente entende o perdão de Deus, é quando a gente passa a fazer as coisas de uma forma diferente, né? Não é mais por obrigação, não é por medo, mas é porque eu amo tanto Ele que eu preciso demonstrar esse amor de todas as formas possíveis. Então, a Stephanie, ela é uma pecadora perdoada. Pastora, mas você sempre esteve no meio evangélico? Como que foi a sua história? Como que você conheceu a Cristo? Conta pra gente um pouquinho. Tá. A minha família, ela não é do meio cristão. Eu não nasci num lar cristão. A minha mãe, ela é católica, mas ela não é praticante. Então, eu acredito que ali até os meus 12 anos foi quando teve uma virada de chave na minha vida. Os meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 12 anos. E ali, como todo divórcio, onde os filhos são afetados, eu tive a minha identidade abalada, completamente abalada. A nossa vida, ela mudou de uma forma completa. Então, eu acredito que a partir dos meus 15, 16, através de uma amiga de escola, ela me apresentou um modelo de célula. Ela me convidou para uma célula. E aí, no primeiro convite que ela fez, eu recusei. Eu falei, célula? Misericórdia, que é isso? Eu não fui. E aí, chegou no outro dia, o pessoal que tinha ido nessa célula, na escola, eles começaram a comentar que tinha sido algo divertido, algo leve, que eles conseguiram absorver a mensagem de uma forma completamente transparente. Porque eu tinha na minha cabeça que evangélico era gritaria, que evangélico era expulsar demônios somente, eu não tinha essa clareza do que era essa denominação evangélica. E aí eu aceitei o convite e fui na próxima célula com ela, inclusive a Bruna Rezende, que me apresentou. E a partir daquele momento eu fiquei apaixonada. Eu conheci um Cristo que eu nunca tinha conhecido, né? Aquela famosa frase que antes eu só conhecia de ouvir falar, que Jó cita, mas agora os meus olhos eles contemplavam. Eu passei a conhecer aquele Cristo, então foi quando Deus ele começou um processo na minha vida. Não demorou muito, foi um processo muito rápido. Eu me joguei de cabeça, eu me batizei. Só que passou um tempo, a minha vida mudou novamente. Eu fui para a Argentina, eu fui embora.
E eu retorno em 2018. Por causa de mim. Retorno em 2018 pro Brasil. Também. E a partir do momento que eu conheci o Dan, quando a gente se encontrou, inclusive a gente fala que a gente é um ponto fora da curva, porque nós dois estávamos afastados, né, dos caminhos, e a gente retorna juntos para a igreja. E ali foi quando eu lembro claramente de um encontro que eu tive com Deus em um culto de sábado, onde tocou Ousado Amor, e fala que ele traz luz para as sombras, ele escala as montanhas para me encontrar. Então a minha vida, ela girou 360 graus. Eu voltei da Argentina muito frustrada, não entendendo por quê, que eu tive que abandonar o meu sonho de medicina. Mas eu entendi que tudo foi um processo para que ele me encontrasse. Mas para que ele me encontrasse de uma forma que o amor dele seria tão constrangedor que não ia ter como. Eu fui literalmente laçada, não teve como. Glória a Deus. Então foi esse processo. Eu tive ali, né, um pouquinho no ensino médio, tive um pouquinho de experiência com Deus, mas eu acredito que firmada mesmo foi em 2018, quando eu retornei da Argentina. E o pastor Danilo? Quem é o pastor Danilo? Como é a história de vida do pastor Danilo? Na verdade, eu iniciei a vida cristã no ano de 2002. 2001 para 2002. Nossa. Tenho aí Tá já. velhinho, hein, filho? Tô, acho que 22 anos, né? 23 anos, mais ou menos. Eu tinha 5 ou 6 anos. A Estezinha tinha 5 aninhos quando eu iniciei a minha trajetória. Na verdade, muito novo, eu tinha 10, 11 anos. A gente acaba não entendendo, não compreendendo de fato, né, de uma forma profunda, o verdadeiro significado de Bíblia, de Evangelho e tudo mais. Mas eu comecei a ir para a igreja na Sara Nossa Terra. Os meus pais foram convidados pelo meu irmão mais velho a fazer uma visita nessa igreja, o Zé Henrique, meu irmão mais velho. E aí a gente foi. E a partir deste momento, a gente conseguiu ver que o ambiente era diferente. Nós vimos que o cristão, ele tinha... minha mãe até comenta isso, o cristão me parecia que tinha um cheiro diferente, um ambiente diferente. E aí a gente foi impulsionado a permanecer, a ficar. E a partir desse momento, 2002, até mais ou menos o ano de 2016, eu permaneci na igreja. Aí devido a inúmeras frustrações, 2016 eu acabei saindo, me desviei completamente dos caminhos do Senhor, mergulhei no mundo. Costumo dizer que em tudo aquilo que eu faço, eu coloco a minha mão, eu sou intenso, seja dentro da igreja e infelizmente fora. Então, quando eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor, indo para o mundo, no ano de 2016 para 2017, mais ou menos, eu fui intenso para o mundo mesmo, de fato. E eu fiquei 2 anos fora, conheci a Esté, minha atual esposa. A gente começou a namorar e após um convite da minha mãe, feito, convite que a minha mãe fez para ela, minha mãe ela estava cansada já de me convidar e eu negava os convites dela. E aí a minha mãe, usada pelo Espírito Santo, mudou a estratégia, começou a convidar a Esté. Fez o convite para ela. Mulher sábia, né? A Esté aceitou, até eu xinguei ela. Falei, não, por que você foi aceitar o convite? Agora eu vou ter que ir junto com você. E aí, depois desse dia que a gente foi, né, em 2018, nesse retorno nosso para Cristo em 2018, acho que de lá para cá a gente nunca mais abandonou. Graças a Deus, faz aí 6 anos. Inclusive eu acho que tá para fazer 6 anos, né, mais ou menos. Que a gente retornou, já fez. Já fez, então 6 anos e alguns dias ou alguns meses. Em maio. Então faz 6 anos e 1 mês. 6 anos e 1 mês de retorno. Ouvindo isso, aquela frase que eu gosto muito, que Deus não une só pessoas, né? Ele Deus une propósitos. Exatamente. Então, é uma história que Deus pegou vocês e se juntaram justamente para viver o propósito. E aí cabe vocês responderem como que foi esse momento de conversão. Porque vir do mundo, voltar do mundo, no caso do pastor Danilo, ele já estava no mundo, ele voltou, e como que foi essa transição de realmente aceitar o Evangelho, de realmente ser convencido pelo Evangelho.
Como que foi essa transição de vocês? Porque a gente entende que o processo de libertação, o processo de cura da alma não é da noite pro dia, não é no piscar de olhos. Sim. E como que foi esse tempo, essa conversão de vocês? Quer falar? Pode falar, mano. Fica à Eu vontade. sabia. Eu costumo dizer que com a gente, Deus teve um período de aceleração. Na nossa vida, tudo foi muito rápido. A gente se tornou líder em 2019, 2020 nos casamos, 2022 fomos pastores. 2021, final de 2021. outubro, setembro, outubro Então, de 2021. tanto que quando nós fomos levantados, ungidos pastores, todo mundo falava, mas vocês são muito novos, né? Vocês estão pouco tempo. O que deveria ser normal é vocês estarem mais tempo nesse meio para depois serem levantados. Então a gente crê muito no tempo de aceleração de Deus. Não é que Deus tinha pressa, mas Ele acelerou as coisas para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje, né? Então, nesse período de conversão, em 2018, como a gente teve essa transição do mundo para a igreja, a gente veio com muito costume errado, né? Com muitas coisas que foram difíceis de abrir mão. Então, uma delas era a questão sexual. Nós tínhamos relações. E aí, quando a gente se deparou ali com o ambiente da igreja, com um Deus puro, com um Deus santo, começou a ficar incabível, né? A gente ia para os cultos e a gente se sentia sujo. E aí a gente se cansava de pedir perdão pelas mesmas práticas. Teve uma vez que eu falei para ele, eu falei assim, eu não aguento mais pedir perdão pela mesma prática. Foi quando Deus ele começou esse processo de convencimento na gente. Que uma coisa é você pecar, né? Outra coisa é você viver no pecado. Sim. Que esse é o grande problema. Porque a gente tem essa ideia, especialmente na área sexual, que a gente consegue segurar, que a gente aguenta, que, bom, eu vou até esse ponto, depois eu consigo. Mas não é verdade, né? Se a gente se deixa levar a carne, ela vai. Ela grita, né? Com certeza. Então, a gente teve esse processo e quando a gente decidiu de fato, foi em um retiro. As coisas até de 2018 para 2019 foram de uma forma assim, vamos empurrando com a barriga, né? Tudo bem, estamos conhecendo aqui, reconhecendo novamente esse novo mundo, mas vamos empurrando com a barriga. Eu me lembro que no último dia do retiro em Descalvado, em 2019, para mim foi no segundo tempo, assim, 45 do segundo tempo. Eu estava sentada no chão, era o momento de despedida. Aí veio o pastor da igreja, ele falou assim, olha, não sei porquê, mas Deus manda eu falar sobre a área sexual para os jovens. E ele começou a falar coisas que eu tinha conversado com Deus ali no microfone para todos. E eu não me aguentei. Tem até uma foto no dia que eu chorava demais. Chorava. Porque eu me sentia envergonhada de fazer isso, não conseguir renunciar a algo que, diante da grandeza de Deus, de tudo aquilo que Ele poderia fazer na minha vida, era tão pequeno. Esse retiro foi de 2019. 2019. Isso, foi no último dia, no momento de despedida. A gente estava sentado no chão, ia fazer uma oração. O pastor só tinha a oportunidade de fazer oração, mas ele começou a ministrar sobre a área sexual. Foi quando a gente conversou, acabou o retiro. Eu falei pro Dan, Dan, não quero mais. E ele falou, eu também não. Foi no exato momento, os dois A palavra convence. foram ministrados juntos. A palavra Exatamente. convence. E aí, a partir desse momento, desculpa. Não, pode concluir. A partir desse momento, a gente decidiu com um posicionamento muito firme, de que não iríamos mais cair nisso. E a gente foi até o momento do nosso casamento. A gente passou com Deus um processo de purificação. Legal, muito bom. Já que você tocou no assunto casamento, agora eu vou fazer a pergunta pro pastor Danilo, talvez eu possa até complicar ele, mas a gente recebeu aqui uma pergunta de um seguidor, para vocês contar um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram, como foi o processo Tá bom. de namoro de vocês, o processo do casamento também. Na verdade, a gente se reencontrou em 2018. Sim. A cara da pastora Stephanie, será que ele vai acertar todos? Eu esperei, eu ia ajudar, mas eu esperei. A gente se reencontrou. Por quê? A gente se reencontrou. Porque a gente já se conhecia, né? A gente, na verdade, se conhecia de vista, de rede social, Facebook. Acho que nem Instagram na época, né? Era só o Facebook mesmo. Vocês não são da época do Orkut, não? Eu sou. Sim, eu também sou. Do MSN. Tem adolescentes que vão assistir isso aqui, eles nem sabem o que é um Orkut. Vai Na nossa pensar época. que aquele iogurte, né?
Mas assim, a gente se reencontrou em 2018 porque a gente se conheceu em 2014. No mesmo ministério. Sim. Que a gente conheceu Jesus, que foi a Sara Nossa Terra. Foi lá que nós nos conhecemos. Mas a gente nunca havia se falado, conversado, era só rede social mesmo. Mas nós nos reencontramos em 2018. Na verdade, eu estava um tempo atrás dela já, mandando mensagem pelo direct do Instagram. E ela sempre, de uma forma extremamente educada, dizia não. Ô, louco. E foi Tá por isso que achando eu que é casei com fácil? ela. Aqui E foi já vai uma dica para as moças, né, que vão Exatamente. assistir. Meninas, uma Meninas, educadamente, diga não. Todo tesouro precisa ser descoberto. Eu fiquei, cara, um tempo, né, pelo direct do Instagram, mandando mensagem. Todas as vezes que ela postava um story bonito dela, eu ia lá, comentava. E sempre Insistindo, né? insistindo. E sempre Mandava de uma risada, né? eu mandava Comentava uma uma risada. risada. É uma estratégia usada, né? Eu mandava uma risada ali para ela perguntar por que você está dando risada. E aí eu já entrava com o assunto. Porque a sua beleza não existe. Que na verdade assim, ó, se você manda um direct assim, nossa, linda, ela fala muito obrigada, assunto acabou. Agora, se você manda uma gargalhada, você manda uma risada longa, ela vai perguntar o porquê que você tá dando risada. E aí eu entrava com o assunto. Agora é uma dica para os jovens adolescentes Exatamente. homens. Não mande só linda. Exatamente. Mande uma gargalhada. Mas assim, eu sabia, cara, por conhecer a Esté, que ela era uma menina diferente, né? Eu tinha essa noção, eu sabia o terreno que eu estava pisando. Conta daquele episódio do Sinal. Ah, sim. Final de 2016. Eu estava em Pirassununga, porque eu dei aula um tempo aqui. Fiquei 11 anos dando aula aqui, na escola Nossa Senhora de Loreto. Eu estava lá no centro, não me lembro o que eu fui fazer. E aí a Esté passa, falando no telefone. Tinha saído da ITEC. Tinha saído da ITEC, falando no telefone, assim, no celular, e me cumprimentou. Oi. Falei, meu coração na hora... Gelou. Não, esquentou. Ô, louco. Esquentou, meu coração na hora se esquentou. Eu falei, meu Deus, cara. Preciso fazer alguma coisa com isso, cara, com essa situação. Mas ela me cumprimentou, a Esté, super tranquila, super suave, nada envolvendo malícia alguma. Ela só me fez um tchauzinho assim com a mão, simplesmente por me conhecer e tal. Só que em mim gerou de verdade uma chama no coração. Foi aí quando eu chamei ela. Foi depois desse cumprimento dela que eu a chamei nas redes sociais. E isso é sério, não é demagogia só para tornar o podcast mais bonito, não. Isso aí é sério, meu coração ele esquentou na hora. Eu falei, eu preciso conversar com ela, porque eu sabia que ela era alguém diferente, sabia que ela carregava algo especial. Então, e foi por isso também que eu insisti. Foi por isso que eu casei com ela, porque ela disse não de uma forma respeitosa várias vezes. Por isso que eu casei com ela. Se não me engano, foi 1 ano tentando o número do WhatsApp dela. 1 ano tentando o número do WhatsApp dela. Uau. E depois de 1 ano, ela me passou o número dela. Então, todas essas situações colaboraram para que eu casasse com ela. A pastora Stephanie comentou que em 2019 vocês estiveram no retiro, que foi ali um encontro de vocês com Deus, ou talvez o maior encontro de vocês com Deus. E como que foi daí para frente? A gente sabe da história que tem o período de Ministério de Jovens, como que chegaram à liderança do Ministério de Jovens na época do Renove, como que foi esse processo com vocês? Porque em 2019 vocês tiveram um encontro e foi tudo muito rápido, igual você acabou de citar, foi tudo muito rápido, o tempo de aceleração de Deus. Como que foi esse tempo de chegar do encontro com Deus até uma liderança do Ministério de Jovens? Foi questão de meses, né? O retiro foi em fevereiro, se eu não me engano, em junho. Em Junho ou julho? final de julho. Final de julho a gente recebeu o convite. Ah, não. O retiro foi em fevereiro.
E dali a gente já saiu com responsabilidades. O Dan começou a dar aula na escola bíblica e eu no departamento infantil. Então, a gente começou... Então, o ministério da pastora Stephanie começou como líder infantil. do Ministério Infantil e o Danilo como professor de escola bíblica. Escola bíblica. Nós começamos após, né, esse posicionamento. Mas foi assim, eu costumo dizer e pensar que Deus, ele olha o nosso posicionamento. A partir do momento que a gente se posicionou e entendeu o porquê a gente foi chamado, as coisas começaram a fluir. Porque a gente não procurou nenhum departamento, a gente não procurou, pastor, queremos servir. A gente ficou ali buscando o nosso processo de santificação e as oportunidades foram aparecendo. A palavra perseguiu a gente. E aí eu comecei no departamento infantil, dando a escola bíblica. Isso foi até julho, né? Final de julho. E aí no final de julho, o antigo líder, que é o Tutu, o Otávio, ele procurou a gente para conversar antes, perguntou como que a gente estava na questão do nosso chamado, qual era o nosso chamado. Explicou, né, o motivo da saída dele e disse que em um período de oração Deus tinha falado o nosso nome para ele, mas ele queria confirmar com a gente. Nós aceitamos. E aí teve esse processo com o pastor também, confirmando o coração do pastor, nosso pastor local, o pastor Adailton. E foi a partir de julho, né? Em nenhum momento vocês pediram para estar participando de algum departamento, para algum ministério? Eu, particularmente, o Dan, ele já tinha experiência nessa parte, de liderança. Eu não. Para mim era uma novidade. É importante falar sobre isso porque a gente tem talvez um dito popular aí que quem não é visto não é lembrado. E isso me faz lembrar da história de Davi. Sim. Davi estava lá no campo, onde não tinha ninguém vendo, onde não tinha holofote sobre eles, e Deus o chamou para poder servir. Sim. É exatamente isso que aconteceu com vocês. Vocês não pediram, vocês não se mostraram para poder trabalhar, e Deus viu vocês aptos para poder fazer isso. Talvez quem não é visto não é lembrado pelos homens, mas por Deus não tem como, né? Glória a Deus. É a história de Mefibosete. Deus, ele toca o coração de Davi. Então, foi assim com a gente, né? A gente só estava ali disposto, querendo esse processo de santificação, trabalhando, e as oportunidades foram aparecendo pra gente. E aí a liderança de vocês também veio em 2019? Foi. No segundo semestre de 2019? Isso, assim que a gente saiu do retiro, fevereiro a gente começou nos departamentos, março, abril, maio, junho, julho. Depois de 5 meses veio o convite para liderança. Então, literalmente, vocês mergulharam na proposta de servir a Cristo de verdade. Sim. Porque é muito rápido. Talvez aí a religiosidade, vou até polemizar um pouquinho aqui, talvez a religiosidade olhe e fale, uau, vocês não estão aptos para isso. Sim. Vocês não estão prontos para isso. Em 5 meses vocês provaram que Deus pode fazer. Deus pode realizar, Deus pode fazer acontecer. E tudo começou no retiro de 2019 mesmo. E nesse retiro, especificamente, eu de verdade, eu fui por ir. Né? Eu fui sem nenhuma expectativa espiritual. Eu fui porque eu não iria mais pro carnaval, né? Tava já namorando Esté. Então, na verdade, por falta de opção, a gente acabou pagando o retiro e indo. E a gente pagou nos 45 do segundo tempo, acho que né? foi na sexta-feira. A gente estava na dúvida, não se ou não. Não fala isso não, que senão o pessoal no próximo retiro vai pagar os 45 do segundo tempo também. Mas, cara, se eu não me engano, nos 3 primeiros dias, eu completamente aleatório no retiro, sabe? Andando de regata. Achava que era o Rambo, velho. Correntinha. Não, correntinha. Óculos escuros. Não que isso é pecado, não é isso, gente. Mas completamente desfocado. Completamente desfocado. Óculos escuro, ia na janela conversar com as meninas, com a Esté, né, e o grupo de meninas. Ou seja, né, completamente desfocado pro propósito do retiro. Desatento, né? Desatento, fazendo arte, derrubando barraca dos outros. Nossa, olha só. Juntava eu, o Murilo, causava 2019, eu, e por pouco Murilo, não brigou também. Rian, Renan Cardoso, o Gé era mais tranquilo, tropa da bagunça, o Gé era mais focado, era o mais focado nessa época. Porém, a gente foi com esse objetivo.
Óbvio, a gente louvava lá, a gente estava ali, ouvindo uma ministração. Mas só naquele momento também, né? Só naquele momento, completamente disperso, distraído. Só que no último dia, né, aos 45 do segundo tempo mesmo, de fato, é a chama, né? A chama no coração, ela não tem jeito, gente. É literalmente a chama que não dá descanso. E essa chama, ela traz para perto e ela também, além de trazer para perto, te impulsiona. Né? Eu sabia que naquele retiro eu já estava desenvolvendo a liderança com alguns jovens, sem eu perceber. Porque a galera falava, o que o Dan vai fazer? Então, querendo ou não, a gente, sem perceber, a gente estava se tornando uma referência para os mais jovens. Que incrível. Para os adolescentes. Então, ali naquele retiro eu vi, poxa vida, cara, eu tenho esse perfil de líder mesmo. Eu tenho essa característica de liderança. Porque todo mundo chegava até mim perguntando, o que o Dan vai fazer? A gente só faz se o Dan fizer. E a gente falei, eu sou uma referência. Eu tenho essa característica de liderança. Você diagnosticou Exatamente. a liderança em você. E a chama acesa no coração já para desenvolver tal função. Que top. Então vocês aceitam ser líderes do Ministério de Jovens no segundo semestre de 2019. Se não me falha a memória, logo no começo de janeiro veio a pandemia. Como que vocês lidaram com isso? Eu posso só falar Pode, um pouquinho fica à vontade. do retiro ainda, de 2019? Exatamente. Óbvio, tem vários fatores que fazem com que a gente invista em retiro. Mas o principal fator que faz com que a gente faça retiro todo ano é o fato da gente ter sido capturado por Deus em um retiro. Sim. Glória a Deus. E nós sabemos que tem inúmeros testemunhos de pessoas que participaram de retiros e voltaram para Jesus em retiros, aceitaram a Cristo em retiros, foram impulsionados por Jesus em retiros. Então, nós temos vários testemunhos de pessoas assim. É por isso que é um evento do Ministério Renove. Todo ano, período de carnaval, a gente desenvolve retiros com o maior prazer do mundo. E por isso que a gente insiste na permanência até o final. Porque no nosso caso, foi literalmente ali na bênção. O pastor ia somente fazer uma oração, dar a bênção. E no nosso caso, naquele momento, onde a gente foi ministrado. E olha a virada de chave que deu na nossa vida. Olha só, a gente brinca com essa expressão, é onde Deus pega de verdade na curva, né? Mas cara, né? E Deus ele precisa de minutos. Não precisa nem de um culto inteiro para pegar alguém. Deus precisa de minutos, de segundos. Né? Então, até o último segundo, a gente tenta segurar a galera que vai até o fim. Então, Deus não precisa de 2 horas de culto tradicional para poder pegar o teu encontro com alguém. Não, é um toque. É um toque. Tá vendo? Um toque e conta pra gente como que se tornou a processo de liderança de vocês em meio a ambiente de pandemia. Como que foi esse processo de vocês? Live. Meu Deus. A gente fazia um monte de gambiarra no quarto. Colocava perfume para segurar a câmera. Mas a gente sempre teve esse objetivo de continuar, sabe? De alimentar o pessoal, ainda mais nesse período muito delicado. Estudo bíblico era por live, culto de sábado, culto de domingo. De domingo, a gente ia pra igreja na época, né? Gravar. E assim, a gente participou do retiro de 2019. E aí no retiro de 2020, nós já estávamos organizando o retiro do Renove. Sim. Então o primeiro retiro que a gente organizou foi o de 2020. E... Você lembra o tema do retiro de 2020? Lembro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Que na verdade não era um tema, né? Não era um tema. A Giovana Antiqueira fez um cartaz pra gente sobre as inscrições. Ela colocou, olha galera, ainda dá tempo. Fazer a inscrição. A gente falou, nossa, que tema legal que você escolheu hoje. Sem ela perceber, ela deu um tema pra gente. Ainda dá tempo. E aí o retiro foi muito bom de 2020. Sempre né? Quem participou sabe. O retiro de 2020 foi muito bom. E aí acabou em fevereiro, em março, tudo fechou, cara. Acho que foi 23 de março. 23 de março. Não me lembro. As coisas se fecharam, pandemia estralando. E aí a gente achou que naquele momento
era o up do Ministério Renove. Era o momento em que o Ministério Renove ia romper, ia avançar. Mas porque a gente tava vindo de um retiro muito top, a gente pensou o seguinte, agora que a chama Pessoal foi queimando. reacesa nos corações, é agora que a gente vai para cima mesmo. Veio a pandemia. Mas o momento da pandemia foi o momento em que eu mais orei na minha vida. E eu mais acho li a que- Bíblia. Eu acho que era esse o propósito de Deus para conosco. Eu acredito que na pandemia Deus ele teve propósitos particulares, né? Com as pessoas. Cabia às pessoas a entender que tipo de propósito que Deus tinha com cada uma delas. E o propósito nosso era se esconder. Era mergulhar. Antes de avançar, antes de ir para cima, é necessário crescer para baixo, que é um lema nosso hoje, né? Uhum. Criar raiz. Criar raiz, crescer para baixo. E foi um momento assim de 2020 que eu mais orei, né? E orava de madrugada, e orava à noite, de manhã. Foi o período que eu reservei da minha vida para orar e a Esté para ler a Bíblia. Demorou quanto tempo esse processo de cultos online, live, vocês lembram assim É aproximadamente? porque voltava e parava de novo, né? É que, ó, Liberava e voltava. em 2020, eu me lembro que em outubro reabriu as coisas. Né? De 2020, né? Isso, Foi. outubro de 2020 as coisas voltaram, né? As igrejas Se eu não me engano, teve público restrito também um período. Isso. tinha até uma fita zebrada, né? Em cada, Nas em cada cadeiras. poltrona, uma poltrona sim, uma Foi um poltrona momento não, bem delicado, Máscara, né? máscara e medidor de febre na entrada da igreja, Álcool em gel. né? É verdade. álcool em gel. Então, 2020 em outubro retornamos. Então foi de março, abril, né? Vamos colocar abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses Por que virtual. dessa pergunta? Porque vocês tinham uma quantidade relevante de jovens no retiro de 2020. Sim. Houve muita perca, muitas saídas de pessoas no meio dessa pandemia que não retornaram aos cursos presenciais. Como que foi esse trabalho de vocês? Porque eu imagino a frustração também que deve ter acontecido com vocês. Ou não, ou foi algo totalmente natural para vocês? Porque automaticamente veio a pandemia e aí talvez pessoas se esfriaram, pessoas saíram, ou continuou da mesma forma, todo mundo com a fé intacta? Não, a gente passou por um esfriamento da parte dos jovens, ainda mais jovens, né? O jovem ele precisa estar todos os dias conectado. Um momento de distração já é suficiente para o inimigo devorá-lo ali, né? Então, o jovem ele precisa desse contato diário. E, infelizmente, devido à pandemia, a gente não estava tendo com eles e acredito que nem eles com o Senhor. Então, isso gerou um esfriamento, sim, em algumas pessoas. Nós tivemos, sim, a galera não indo no retorno da igreja. É porque você de se bate acostuma, pronto, né? assim. Você se acostuma. Se acostuma a ficar em casa e aí... Acompanhar cultos pelas lives. É mais confortável. Exatamente. E aí a galera acabava se acostumando com essa vida de pandemia, Sim. vida trancada em casa. A gente sabe que a ansiedade e a depressão também tomou conta deles. E alguns jovens, não todos, tá? Mas alguns jovens, infelizmente, não retornaram de bate-pronto assim. Demorou, foi um retorno gradual. Até porque tinha algumas mães e alguns pais que proibiam jovens de ir Ficavam com devido medo, à né? doença, né? Devido ao Covid-19. Só para complementar, nesse período de 2020, a gente tem um entendimento que Deus ele realmente quis preparar a nossa base, né? Aprofundar as raízes. O Dan citou que ele ficou mais ativo na oração e eu na leitura da Bíblia, porque Deus ele nunca vai entregar alguma coisa para a gente que vai quebrar a gente no meio. Então ele precisava deixar a gente estruturado para receber. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Se me contassem em 2020 que no meio de uma pandemia que a gente ia estar à frente de uma igreja, eu ia dar risada. Então Deus ele utilizou desse período para tratar na gente. Então, Pra para o pastor alicerçar. Danilo, para a pastora Stephanie, a pandemia veio como um alicerce para Sim. vocês. Com certeza. Para top. suportar o que ele traria pra gente, né?
Ah, cara, eu me lembro até hoje. Eu lembro até o fundo musical que eu colocava para poder fazer as minhas orações de madrugada. Então foi bem marcante esse momento. Para mim, eu tenho certeza que para pastor Esté também, porque foi um momento de realmente a gente querendo crescer, né, expandir, aumentar a quantidade de jovens, romper, e Deus olhando pra gente, balançando a cabeça, falando que não era o momento. Vai crescer disso. para baixo. Primeiro vocês precisam criar raiz, se aprofundar nas minhas coisas, para que depois vocês venham. Cara, que sensacional. Esse crescer para baixo é muito importante. Tem muita gente que cresce, o crescer para cima, que eu costumo chamar de inchaço, não é algo edificante. E o crescer para baixo é onde não tem ninguém vendo, onde não tem ninguém observando, não tem ninguém aplaudindo, mas você está crescendo. Exatamente. Você está ali escondido, você está ali guardado, mas está crescendo. E a Me gente faz lembrada, rapidinho, sobre a história de Moisés. Ele precisou ficar escondido. Lá quando ele era um bebê, e a Bíblia fala que ele é um bebê, ele precisa ficar escondido. E mesmo escondido ele está crescendo. Sim. Porque Sim. chega num tempo que o bebê começa a chorar e precisa ser revelado. Então o crescer para baixo é muito importante. Não significa que não está crescendo. Sim. Está crescendo sem visibilidade, mas está crescendo. Isso é E muito tá top. crescendo da forma certa. Está né? crescendo da forma certa. Porque crescer para cima, sem estrutura, tem prazo de validade. Exatamente. Olha que top. Crescer sem prazo de validade. Como é que é? Isso repete? Aquela, não lembro mais. Não lembro mais. Crescer para cima, sem ter estrutura, tem prazo de validade. Aí, que top. E assim, cara, fica aqui um recado, né, para os jovens mesmo, a gente que tem um pouquinho de experiência liderando jovens. O jovem de 2024, ele é um jovem que ele tem um alcance, é um jovem talentoso, é um jovem que Deus presenteou com inúmeros dons. Sim. É um jovem que tem um alcance assim que a geração anterior nunca vai ter. Essa geração de jovens, que eu não faço parte, de adolescentes e jovens, é uma geração que tem um alcance gigantesco, Gigante, né? quilométrico. Só que falta a profundidade. Tem até um vídeo no Renove, que eu gravei um Reels. Segue o Renove, gente, também. Ministério Renove, segue lá. Que trata dessa questão. É uma geração que tem um alcance quilométrico. Consegue chegar em lugar que eu nunca vou conseguir chegar. É verdade. Consegue alcançar um número vasto de pessoas usando as redes sociais. Só que falta profundidade. É exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. A questão da profundidade, a questão de crescer para baixo de fato mesmo. Que isso é fundamental. Então, a nossa oração para essa geração é que essa geração venha a ter, em nome de Jesus, uma profundidade quilométrica, porque o alcance quilométrico eles já têm. Amém. Eu tenho uma teoria sobre isso. Que as pessoas que querem aparecer, Deus esconde. E aquelas pessoas que querem se esconder, Deus revela. Aí. Então se escondam em Deus, sabe? Se esconder em Cristo completamente. Que no tempo certo é revelado. Amém. E aí, continuando a história de vocês passaram pelo momento de pandemia e aí vem 2021. E aí eu já posso falar porque eu estava um pouco presente. 2021 acontece o retiro, o recomeço. O recomeço. Recomeço. E como Marcante. foi Deus daí pra frente? Esse foi muito Eu marcante. fico até arrepiado aqui De de lembrar. lembrar. Foi. Realmente algo surreal. Quem Foi viveu lindo. o retiro de 2021 foi assim extraordinário. Nós temos, né, talvez vocês possam falar disso, de pessoas que retornaram no Sim. retiro de 2021 e estão firmes até hoje com a Sim. gente aí. E isso é sensacional. Foi um retiro extraordinário e um dos mais sobrenaturais. Por quê? O tema. Recomeço. Às vezes a gente não dá tanto valor aos temas dos eventos que fazemos. Porém, existe poder no tema. E essa temática, recomeço, é um tema poderoso.
O inimigo não quer que ninguém recomece, né? O inimigo deseja que o cristão ele permaneça no mundo e não recomece com Cristo. E recomeçar é difícil, é mais difícil que começar. Porque você vai precisar inicialmente desconstruir muita coisa para você começar a construção novamente. Então, exige suor, exige cavar poço mesmo, exige uma luta além. Então, acredito que foi um dos retiros mais sobrenaturais em que vivemos. E os mais pesados, né? Espiritualmente falando. Sim, sim. A gente conversou na sexta-feira à noite. Eu ia falar disso agora. A gente conversou ali no final do culto, quando o pessoal tava indo deitar pra dormir. Na sexta-feira, o primeiro dia. Na sexta-feira à noite. Eu peguei e falei pro Dan, tô com vontade de Vambora. sair correndo. Falei, vambora, porque tava muito pesado, muito pesado. Era uma pressão muito grande, muito grande. O mundo espiritual, ele é muito real, né, gente? O Dan falou assim, eu quero cavar um lugar aqui e me esconder dentro. E começou a dar uma série de coisas erradas, né? No que diz a estrutura. Era som, era chuva que veio molhar a barraca do pessoal. Então, começou de uma forma muito pesada. Aí, no sábado pela manhã, no sábado de manhã, isso, sábado pela manhã, destravou. Mas eu acho que no que diz respeito ao peso, né? Peso espiritual, ao cansaço, né? Esse retiro aí, ele está em primeiro lugar de todos aqueles que fizemos. Sim. Porque na sexta-feira à noite, eu, que sou alguém que me julgo persistente, eu estava querendo ir embora. Eu comentei com a Esté, falei, Esté, vamos embora. Já estou cansado, estou mal, não vai dar certo. Muitas adversidades. Esse dia você dormiu no carro, não foi? Esse dia eu dormi no carro. Eu me lembro que teve problema com a eletricidade, problema com o som, problema de água, falta de água. Foi. Então foi muito pesado. Só que é dolorido mesmo para gerar alguma coisa. A gente tem como analogia, né, a mulher grávida. As dores de parto, né? As dores de parto, elas fazem parte do processo. Para que alguém seja gerado, um fruto seja gerado, é necessário o processo das dores de parto. É necessário alguém sofrer. É necessário alguém sofrer. Tanto é que esse fato gerador trouxe vida para as pessoas que estão firmes até hoje. Sim, nós temos... A gente tem relatos aí, pessoas que estão com a gente até hoje, que tiveram um encontro nesse retiro. Um reencontro. Um reencontro. Se talvez tivesse desistido, se tivesse voltado atrás, tivesse cancelado aquele evento que estava acontecendo, talvez essa pessoa não teria tido o encontro. E aí eu acabei de receber uma pergunta aqui de um seguidor, se em algum momento, desde 2020, 2021, se Deus avisou de alguma forma para vocês sobre o ministério do pastoreio, sobre pastorear. Como que chegou até vocês, vindo de Deus, essa convicção que vocês se tornariam pastores de uma igreja, uma congregação local? No meu caso eu sempre gostei de cuidar, sempre. E aí a minha antiga líder, a Júlia Brito, em 2014, ela me acompanhou muito de perto, eu fazia discipulados com ela, ela me acompanhou muito de perto e ela ministrou sobre a minha vida. Ela falou, olha, você tem características, você tem o jeito de uma pastora. E aí eu falei, mas eu só gosto de cuidar das pessoas, né? Ela falou, mas é exatamente isso que um pastor faz. Ele cuida da sua ovelha. Ele ama, ele trata, ele corrige. E aí eu comecei a pensar, falei, tá, beleza, pastora, né? Mas esse nome, pastora, sempre me deu muito medo. Porque sempre foi atribuído a escândalo, a quedas, né? A alguém de muita visibilidade, com muita pressão. Então, é uma chama que tinha no meu coração, mas também cercada por medos. Eu tinha relatos e pessoas que eu conhecia que não viviam de fato o evangelho, sabe? Então, eu falei, ser pastora para isso, não quero. Então, eu fui negando no meu coração, ainda que tinha essa chama. E aí, até no momento que a gente foi convidado para ser líderes, eu tive muito medo. Porque eu falava para Deus, quem sou eu? Da minha família, quem sou eu? Sabe, como Stephanie, como estrutura, como experiência, quem sou eu? Eu não tenho nada para oferecer para esse pessoal. Eu só gosto de cuidar. Eu só gosto de cuidar de gente. Eu falei, mas o que eu vou oferecer? E aí eu passei a entender que não é sobre mim.
mas é sobre o Deus que me chama, né? Porque eu não tenho nada de bom para oferecer que é meu. Tudo que eu ofereço de bom é produzido pelo próprio Espírito Santo. E tá aí algo que o pastor ele tem que fazer. Sim. Que é de via obrigatória, que é o cuidado. E entra muito na questão de comparação, né? Eu me comparava. Eu falava assim, mas eu falo manso, eu sou calma. Geralmente eu entendo pastoras, né? Que elas devem ser firmes. Autoritárias. Elas têm que passar uma imagem de respeito. Eu falei assim, gente, eu sou uma manteiguinha. Eu falei, não dá. E aí eu me comparava. E aí eu comecei a entrar nesse lugar de comparação. Não, então eu tenho que ser igual fulana, igual ciclana. E nisso eu me perdi muito. Porque eu não sabia quem eu era. Eu queria ser todo mundo, menos quem Deus me chamou para ser. E aí quando eu passei a entender que o melhor lugar, o lugar de paz, é ser quem Deus me chamou para ser. Da minha forma, do meu jeito, com aquilo que Ele me entregou, sabe? Porque Ele me criou. Então Ele não erra. Se Ele me criou dessa forma, Ele não erra. Então eu passei a confiar nele e deixar de lado a minha reputação, aquilo que eu considerava certo, porque a gente cria na cabeça, né? Um cenário de como é o correto, como eu devo me portar, como eu devo me falar, como eu devo falar. E aí eu passei a entender que o melhor lugar para se estar é realmente ali executando, sendo quem Deus me chamou para ser. Que legal, que legal. Já que a gente começou a falar sobre o pastoreio, sobre o ministério pastoral de vocês, vamos falar um pouco sobre o início, o nascimento, que é assim que nós tratamos o Ministério Renove, como o nascimento do Ministério Renove, como foi para vocês essa transição de líderes de grupo de jovens para pastoreio de uma igreja. E hoje uma igreja fundada, estruturada que nós temos. Na verdade, no ano de 2021... Não cortando, Dan, desculpa, perdão. Também já responde uma pergunta de um seguidor nosso que fez, Rafael Oliveira. Vitor Oliveira, desculpa. Vitor Oliveira, que fez essa pergunta, como que foi a fundação, como que surgiu a ideia da Igreja Ministério Renove. Na verdade, o ano ele foi de 2021, que Deus falou ao nosso coração acerca do Ministério Renove. Vocês foram ungidos a pastores em 2021, final de 2021. Isso. Foi. E, na verdade, a gente não sabia. O pastor tinha conversado com a gente que nós seríamos levantados como evangelistas. Evangelistas. Né? Evangelistas. Então, a gente foi... Aí, na hora lá... Ele falou, olha, traz uma pelo toalha... Espírito Santo, ele... Ele falou assim, traz uma toalha que a gente vai ungir vocês a evangelistas. E a gente foi nessa ideia. Tudo bem, né? E aí, chegou na hora, ele pediu pra gente ajoelhar e ele falou que Deus estava ungindo a gente como pastores. Deus tem seus meios, né? E aí, a gente tem um vídeo, né, que a gente se acaba de chorar, porque... Eu falei assim, meu Deus. Era para ser evangelista. Foi um peso maior, né? Uma carga maior. E agora pastor. E aí é como se aquele medo tivesse sido arrancado, sabe? E prova também que não tem escada, né? Exatamente. Não tem, eu preciso passar pela... Por A, por B, por C. Até chegar como pastor, não. Deixa eu criar uma polêmica aqui, nós já estamos caminhando para o final, mas deixa eu criar uma polêmica. Vocês foram muito criticados por isso. Como que foi a recepção das pessoas? Porque casal jovem, Sim. Como a própria Stephanie falou, vocês vêm num tempo de aceleração. Sim. E nem todo mundo entende esse tempo de aceleração. Como foi a recepção das pessoas ao aceitarem ou não aceitarem o pastoreio, o pastor Stephanie e o pastor Danilo a partir daquele momento? Com o pessoal mais jovem, a gente não teve muita dificuldade. Era mais com o pessoal antigo, né? Por conta da questão de idade, ou assim, acabaram de chegar e estão sentando na janelinha, né? Eu acredito que foi o pessoal mais antigo, mais vivido da igreja, que teve um pouco de resistência. Só que também a gente nunca exigiu, né? O pessoal, mas não estão chamando vocês de pastores, porque a gente sabe que no céu a gente não vai ser denominado pastor. A gente vai ser chamado pelo nome. E até hoje é importante frisar isso, que tanto o pastor Danilo quanto a pastora Stephanie não tem essa ambição que todos os chamem de pastores, né? Até hoje, às vezes a gente brinca... 5% da igreja. 5% da igreja chama a gente de pastor. É mais a formalidade 95% não. E pra gente tá tranquilo. A gente não faz muita questão. É porque não é um nome que vai trazer autoridade. Sim. Né? É a sua vida que vai trazer autoridade. A
A autoridade, ela vem acompanhada por Repete aquilo. isso, pastor Stephanie, por favor, para que fique gravado. Todas as câmeras Ai, meu gravem Deus. isso. Não é o título, não é o nome que vai trazer autoridade. É aquilo que você faz, é aquilo que Deus te entregou. Então a gente sempre teve essa convicção, a gente não esquentava a cabeça do pessoal não reconhecer o não, porque a gente entendeu que era Deus. E a partir do momento que a gente entendeu que foi Deus, tá tudo certo. Nem todo mundo vai entender, né? Justamente isso, Deus usa as coisas loucas. A religiosidade lhe prega que você precisa ser, né? E a gente entende que a gente precisa parecer. Para você ser um bom pastor, você não precisa ser um pastor denominado, um pastor, ter a formalidade de um pastor. Você precisa se parecer com Jesus, que Ele é o bom pastor, Ele é o melhor pastor. Amém. Ele é o modelo. Ele é o modelo, Ele é é o modelo. exatamente isso. Ser pastor é seguir aquilo que Jesus ensinou, fazer aquilo que Ele fez. Então isso pra gente é maravilhoso. E pra você, Dan? E aí conclui, como que foi essa trajetória, o nascimento do Ministério Renove? O Ministério Renove, né, ele tem 7 meses, né, de existência. Um bebê. O Ministério Renove abriu em 2023, né? Novembro foi, né? Isso. A igreja, né? A igreja, né? Isso. A porta da igreja. A questão física, né? O ambiente físico. Mas antes disso, a gente estava fazendo cultos no lar, né? Isso. Cultos no lar. Mas assim, Deus comunicou a gente em 2021. Na verdade, foram muitas informações e todas elas tinham o mesmo destino. Apontavam para esse lugar. É aí que você precisa estar conectado, sabe? Que você precisa estar conectado com aquilo que Deus deseja. Todas as informações de 2021 até 2023, final de 2023, colaboravam para essa ideia. E aí, a gente, de uma forma muito cautelosa, a gente até cauteloso demais, em excesso, Sim. porque nós sabíamos que a abertura de uma igreja, o fato do Ministério Renove, de Ministério de Jovens, transitar por uma igreja, a gente sabia que pessoas iriam ficar pelo caminho, nós sabíamos que sofreríamos retaliação de pessoas, principalmente do público mais velho. E então, por medo, cautela, a gente preferiu esperar confirmações do Senhor. Né? Será a gente brinca mesmo? Que Deus ele precisou literalmente chutar a gente. Exatamente. Pra gente poder se a mover. gente sempre diz isso, que não foi a gente que... Foi meio que Deus que tirou a gente da liderança e nos colocou como pastores de igreja. A gente sentiu nitidamente a mão do Senhor fazendo isso com a gente. Então, tudo aquilo que aconteceu de 2021 até 2023 colaborou demais para o mesmo destino que era o Ministério Renove ser uma igreja. Então, fala um pouquinho mais, pastor Stephanie, pastor Danilo, sobre o Ministério Renove. O que é o Ministério Renove para vocês hoje? Uma família. Uma família, sem dúvidas. Eu falo que é o lugar onde eu fui curada, é o lugar onde eu fui acolhida, muito acolhida. É o lugar onde eu realmente tenho irmãos. Não é só um jargão, né? Irmãos em Cristo. Literalmente é o lugar onde eu me sento e eu sei que ali eu sou acolhida, eu sou amada, eu sou respeitada. Para mim é uma família. É um lugar onde eu sou a Stephanie, sabe? Sem título, sem nada. Ali eu posso ser eu. Ali eles podem acessar o meu coração. Eu não preciso ter medo. Ali eles me têm por inteiro. Não é um lugar que eu possa apresentar só o meu lado bonito, né? Porque às vezes a gente tem isso. Eu vou apresentar só o que é bonito. É o lugar onde eles me conhecem por inteiro. A Stephanie com falhas, com defeitos. E isso é onde se revela o verdadeiro amor. Porque a pessoa te amar, apesar dos seus erros, dos seus defeitos, né, das suas fragilidades. Então, para mim, é uma família. O Renove é uma família. A gente tem esse hábito de falar que não existe
super pastores ou super pastoras. A gente está num ambiente, a gente tem levado isso pra gente, que é o melhor momento, que é o ambiente de mesa, sentar na mesa, conversar, expor nossas fragilidades, expor as nossas verdades, e mesmo assim pessoas continuam com a gente, continuam nos amando, e isso é ser inteiro, isso é Sim. muito importante. E para você, Dan, como que é, o que é que significa o Ministério Renove? Família também. A gente tem... Esse lema, né? É um lema já antes do Renove ser uma igreja. Sim. Que a gente tentou implantar aí, justamente, acredito que foi a partir de 2021 mesmo, que essa ideia de família, ela foi injetada, né, na mente das pessoas. E acredito que todo mundo que faz parte hoje da igreja, do Ministério Renove, tem essa visão do ministério, que é de fato uma família. Uma família onde não tem... você citou muito bem. Uma família onde não tem aqueles que são maiores, melhores. É o fato de colocar toda a nossa família do Ministério Renove numa mesa. E é na mesa que tudo se nivela. É exatamente Quando a isso. gente está sentado à mesa, as coisas se nivelam. Somos Não tratados tem todos o por grandão, iguais. não tem o pequenininho, não tem... O que peca mais, o que peca menos. Exatamente, não tem aquele que tem a conta bancária mais recheada, aquele que tem menos. Então, é na mesa que a gente tem tudo nivelado, né? É na mesa que a unidade ela é estabelecida. Então, a gente tem muito essa visão de unidade e família. Aproveitando esse gancho aqui, já quero externar o nosso convite para vocês. Vocês que é da cidade de Analândia, região, quiser conhecer a Igreja Ministério Renove, nós estamos com as portas abertas Amém. lá, às terças-feiras, com o estudo bíblico, aos sábados, que é o culto do Ministério Renove, domingo, o culto da família, temos os cultos tradicionais, o culto de Santa Ceia, culto de missão e evangelismo. Então, você que quer conhecer de perto essa família do Ministério Renove, Sim. tá aí a oportunidade. Vem fazer Vai uma ser visita pra bem-vindo, gente. abraçado, Você e amado, sua família. acolhido. Vai Dia ser- 12. Ah, tá, aproveita, tem uma 13, pergunta, é 14 verdade. de Tem uma julho. pergunta de um seguidor aqui para poder falar sobre os eventos, sobre o que tem para acontecer no Ministério Renove daqui para frente. Entendemos que esse ano é um ano de divisor de águas. O que tem aí? Fala pra gente um pouco do calendário do Ministério Renove. Você é melhor de memória do que eu. Dia 12, 13 e 14 de julho, nós teremos a conferência do Uau. Ministério Renove. 29, encontro de Ah, casais. é verdade. E antes disso, nesse mês ainda, 29 de junho, que é um sábado, às 7 horas da noite, nós teremos um encontro de casais, mais jantar romântico. Que top. Estará Aí, com a gente o pastor Marco Leocádio Professora Brisa, e a né? pastora Brissani. Que top. Dia 29 de junho agora, encontro de casais. Você casal que está nos assistindo aí, ó. Ainda dá tempo, né? Ainda dá Tem tempo, dá algumas tempo. vagas ainda? Tem. Pastor Marco Leocardi, pastora Brissani Medina, que é lá de São Paulo, que são pastores nossos, mentores nossos também, vão estar com a gente liberando uma palavra, e vai ter o jantar romântico. Então, dia 29 de junho, encontro de casais. O que mais, né? Exatamente. 12, 13 e 14 de julho, mês 7, nós teremos a conferência do Ministério Renove, que tem como temática Tu És. Nós iremos estar lá esses 3 dias declarando quem o nosso Senhor é. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai estar com a gente quem na conferência? Na conferência vai estar Pastor Marco. Pastor né? Marco. Pastor pregando Marco também. também, Pastor Miqueias. Miqueias. Pastor Miqueias, juntamente De com... Ribeirão Preto? Isso, da igreja Ebenezer, de Ribeirão Preto. O Guilherme. Guilherme Chaves, Guilherme aqui de Chaves, aqui de Pirassununga. Pirassununga. E a pastora Esté, você conhece? Pastor Esther, conheço. Ela vai estar Pastora ministrando? Esté vai Top, estar top. com a gente presente. Que E benção. a banda do Ministério Renove, o grupo de Glória a louvor do Deus. Ministério Amém. Renove estará presente também, que é uma Amém. benção. Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso falar algo rapidinho? Não só pode, como deve. Ainda é sobre o Ministério Renove, tá? Eu citei que nós ficamos entendendo aquilo que Deus queria por 2 anos, mais de 2 anos, digerindo a mensagem do Senhor acerca do pastoreio, provando que não foi uma decisão da noite para o dia, né? Foi uma decisão demorada porque temos a cautela
né? Temos essa cautela e até uma cautela em exagero da nossa parte. A gente foi procrastinando, né? Em determinados momentos fomos adiando, mas desde 2021 Deus ele tem comunicado a gente acerca do Ministério Renove se tornar uma igreja. E aí, a partir de 2021, na verdade a partir de quando a gente casou, Ok. nós casamos e vários outros irmãos do Renove casaram. Ah, sim. Então o Renove ele foi ganhando uma nova configuração. Sim. Eram Saindo de só jovens para famílias. famílias de jovens. Sabe? Galera de 20 e poucos anos formando família. Sim. Então, essa nova configuração do Ministério Renove também colaborou para que a gente se tornasse uma igreja de fato. Né? Fez com que a gente subentendesse que a galera estava deixando a juventude e partindo para uma vida adulta em família. Familiar. Então, Que incrível. a partir de 2020, quando a gente casou, me parece que a gente abriu a porteira. Vários outros casamentos aconteceram após o nosso. Tá. Pra gente finalizar, eu queria ouvir de vocês uma palavra que Deus tem ministrado no coração de vocês, aquilo que Deus tem depositado no coração de vocês, que a gente possa abrir para as pessoas que estão nos assistindo. O que Deus tem falado hoje ao coração do pastor Danilo e da pastora Stephanie, biblicamente falando? Eu começo? Pode ir, mano. Eu finalizo. Tudo bem. Comigo é o Salmo 68. Se eu não me engano, o versículo 6. Que fala que Deus faz com que o solitário habite em família. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos solitários. Mas Ele, com a sua graça, com a sua entrega, Ele nos deu uma família. E não é qualquer família. É a família de Deus. Amém. A gente pertence a um lugar. E isso já é o suficiente. A gente pertence a um lugar. Então, essa passagem que Deus faz com que o solitário habite em família é o que tem queimado no meu coração. Então, toda rejeição que pessoas causaram, toda traição, todo abandono é suprido no lugar de família. E é interessante que Deus parte de um extremo para outro, né? Solitário e família. Solitário, família, vários. É um Deus que realmente tira de um lugar e coloca no outro lugar. Amém. É um Deus que, aonde de um extremo e superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Amém. Deus me tirou desse lugar de solidão, de inimizade, e me deu um lugar para pertencer, para ser chamada de filha, para ter irmãos. Então, eu não posso mais me sentir sozinha. Eu faço parte de uma família e não é qualquer família. Glória a Deus. É a família de Deus. Glória a Deus. É o desprezado que Deus quer usar. É o esquecido. É o esquecido que Deus quer usar. Os É o improváveis. rejeitado. É os improváveis que Deus quer usar. Amém. Exatamente. Amém. Recebemos essa palavra. Amém. Eu também? Você também. Sério? Sim. Bom, a palavra da vez é perseverança. Perseverança. O texto é Mateus 24, 12 e 13. Nesse capítulo específico, Deus dá características do fim. De como que vai ser o fim. E aí esses dois versos, o 12 e o 13, ele diz o seguinte, que devido ao aumento da iniquidade, da maldade, o amor de muitos iria se esfriar. É isso que ele diz. Mas, eu gosto dessas palavras, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Ou seja, para que a gente não seja afetado pelo esfriamento, é necessário ser perseverante. Então, a característica do crente dos últimos dias é o crente perseverante. É aquele que vai permanecer independentemente das adversidades. É aquele que vai continuar convicto de sua fé. Então, porque para mim o esfriamento é a maldição dos últimos dias. O amor de muitos vai se esfriar. Já tem se esfriado. Essa para mim é a maldição dos últimos dias.
E para que a gente não seja atingido por tal maldição, é necessário sermos o quê? Perseverantes. Então, qual que é o segredo para que o amor em nós não se esfrie? É sermos perseverantes. Até o fim. Amém. Hoje, só para a gente poder encerrar, nosso tempo já estourou, mas eu queria, vocês são um casal jovens, pastores, com uma responsabilidade gigantesca, pudesse deixar um recado breve, curto, para os jovens que estão nos assistindo, que estão começando a caminhada, que são jovens que às vezes se sentem fracos, se sentem abandonados e talvez não se encontram no seu chamado. Um conselho de vocês, um conselho pastoral de vocês para um jovem adolescente, para um jovem que está formando família. É esse momento que a gente olha um para a cara do outro. Pode ir, amor. Eu acredito que é investir nas práticas espirituais. Leitura, oração, jejum. A juventude ela foi feita para você mergulhar na presença de Cristo. Né? A Bíblia fala que os casados eles precisam cuidar ali da vida comum no lar. E os solteiros das coisas de Deus. Então é um momento em que você está livre para servir completamente a Deus. A amá-lo de uma forma profunda. E aquilo que você plantar nesse momento vai ser muito importante, porque vai determinar aquilo que você vai colher. Então, invista na vida com Deus, sabe? Que você possa perder tudo na sua juventude, mas que você não perca a presença. Né? Porque a juventude hoje em dia, ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer ser popular. Só que nem tudo que é popular aqui na Terra é popular no céu. Então, que a gente possa ser conhecido no céu, ainda que não na Terra. Investir nas práticas espirituais, leitura. Conhecer ao Cristo das Escrituras, né? Porque a gente tem o costume de ouvir ministrações, de ouvir pregações, de ir ao culto e ser ministrado, mas é tão diferente você ser ministrado pelo próprio Deus. Você abrir ali a sua leitura e Deus falar com você, sabe? Deus, ele revelar coisas que ele não revelou para ninguém. Então, eu acredito muito nisso, no período de oração, de leitura, de jejum, de se dedicar à sua igreja local, à sua comunidade local, né? De servir mesmo em tudo aquilo que você puder, que esse é o momento de disposição, de vigor do jovem. Então, se entregue completamente. Amém. Eu tenho arrependimento, né? Então, eu sempre falo para as meninas mais jovens que eu queria muito voltar para minha adolescência e me entregar completamente para esse Cristo. Muito, assim, e conhecê-lo de uma forma desimpedida. Porque agora a gente tem, né, o casamento, eu tenho meu esposo, eu tenho minha casa, a gente tem um ministério, tem outras demandas. E a juventude, ela tem essa carta aberta, onde você pode se entregar inteiramente, sabe, com total tempo. De forma integral, né? Total tempo ali para o Senhor. Você não precisa atender outras demandas, que também são servir a Deus, né? Cuidar do esposo é servir a Deus, cuidar dos filhos é servir a Deus, é adorá-lo. Mas a juventude, ela tem esse privilégio, esse convite de você entregar o seu tempo inteiro para Ele. Então, seria isso. Tem algum conselho, Dan? Cara, é só o jovem, o jovem ele precisa entender que o Criador dos céus e da terra tem algo com ele. Amém. Você viajar nessa ideia de que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso tem algo com você, tem um propósito para com a sua vida, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Um dia eu entendi isso. Esse recado aqui que eu estou dando para os jovens, um dia Deus me comunicou, dizendo que eu tenho algo com você. Eu escolho você porque eu tenho algo com você. Eu vou colocar algo dentro do seu coração. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um propósito para esse jovem. Então a gente trabalhar com a ideia de um Deus perfeito, de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus dono de tudo, ter algo com a gente. Mas eu sou pequeno, mas eu sou o menor da minha casa. Gideão fez esse tipo de questionamento. Mas eu sou o menor de casa. Eu estou aqui, deixa eu quieto aqui. Não, esse Deus maravilhoso, ele tem algo com esse jovem. Ele tem um propósito gigantesco para desenvolver com esse jovem.
Deus ele concede para esses jovens hoje uma missão. Ó, te dou essa missão para você executar em meu nome. Não, é isso. Aquilo que a gente enxerga como imperfeição é uma oportunidade para Deus, para que o nome dele seja glorificado. Porque você vai olhar fulano, mas fulano nem falava em público. É para que o nome de Deus seja glorificado, para que as pessoas entendam que não foi recurso, não foi ajuda de homens, mas foi a própria mão de Deus colocando a pessoa naquele lugar. Então, as imperfeições que a gente enxerga é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele. O Deus que é perfeito trabalha com as pessoas imperfeitas. Né? E uma Que pergunta. constrangedor. Que constrangedor. E uma pergunta para esses jovens aí, jovens de 2024, cristãos modernos. Que tipo de vida você tem vivido? A sua vida ou a vida que Deus estipulou para você viver? Uau. Né? Esse tipo de questionamento, e esse tipo de questionamento, nas entrelinhas, eu costumo deixar para quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum jovem. Que tipo de vida você está vivendo? A sua vida? Aí ele fala, lógico, eu estou cuidando da minha vida, estou vivendo a minha vida e tá, e pá. Eu falo, mas espera aí, existe uma outra vida, que é a vida que Deus disse para você viver. E aí a gente quebra, né? Acaba quebrando o jovenzinho aí. Que é a vida que vale a pena ser vivida. Que é a vida que vale a pena ser vivida, exatamente. Então, é esse tipo de questionamento que fica para jovens e adolescentes atuais aí. Amém. Que top. Gente, obrigado. Pastor Danilo, Amém. muito obrigado. Pastor Stephanie, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez, Prazer foi nosso. conhecer a história de vocês, conhecer o coração de vocês. Pra gente, assim, é um privilégio muito grande ser pastoreado por vocês. Glória a Deus. Tamo junto. Nós não temos só pastores, nós temos amigos, nós temos companheiros, parceiros de caminhada, de história. Então, abrir esse primeiro episódio desse podcast, ouvindo a história de vocês, pra gente é maravilhoso. Que Amém. Deus continue abençoando vocês, que Deus continue fazendo vocês prosperarem, dando sabedoria, dando Amém. entendimento a cada dia mais para continuar nos aguentando. Amém. É fácil Tranquilo, de vocês. boa. Mais uma palavra de agradecimento às pessoas que estão nos assistindo. Amém. Muito obrigada, galera. Obrigada para você que ficou até o final. Que Deus te abençoe. E que de alguma forma você possa ter sido ministrado. E que esse podcast ele não pare aqui. Né? Siga a página, acompanhe os outros podcasts. Tamo junto. Isso aí, galera. Valeu. Obrigado mesmo por permanecer até aqui, até esse momento. E tamo junto. A gente espera que tudo aquilo que a gente disse aqui venha edificar seu coração, sua vida, sua Amém. família. E é isso. Abraço. Vocês que estão aqui, pra gente poder encerrar, não se esquece. Clica no botão se inscrever, o botão vermelho que está aqui embaixo. Curta esse podcast, comente, compartilhe com alguém. Semana que vem temos episódios novos com mais convidados para estar aqui com a gente. Siga a gente nas redes sociais. Instagram do Ministério Renove, @Ministério Renove. E o Instagram também do podcast, que é @RenoveCast. Então você vai ficar por dentro dos convidados, dos episódios que vai estar, dos cortes que vão ter aqui. Que você seja abençoado, que Deus possa fazer vocês prosperarem e ser extremamente abençoados Amém. na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Falou, galera.